Obrigado, Elias. Amém. Deus é muito bom, Deus tem feito grandes coisas para cada um de nós. Ele fez esse dia maravilhoso e por isso estamos alegres, estamos aqui cultuando ao Senhor. Ontem estivemos aqui no culto da juventude, foi bênção, um bom grupo de jovens aqui. Não sei se todos eles da igreja estavam, mas alguns não puderam vir, mas também alguns adultos e alguns já querendo ir para outra fase, viu, pastor Elias? Tipo pastor Wallace, assim, também estava aqui, então. Mas foi bênção, louvores abençoados, a palavra boa da nossa irmã Lorena. E uma frase que a Lorena colocou ontem para a juventude, que me marcou, não só como pastor, como pai dela também, é que Deus fez cada coração aqui. Cada coração aqui foi formado por Deus. Aprove a Deus cada um de nós viéssemos a existir. E esse coração foi criado para que amássemos a Ele, ao nosso Deus, acima de todas as coisas. É esse que deve ser o nosso sentimento, o nosso modo de vida, o nosso estilo de vida todos os dias, a cada instante, é amar ao Senhor acima de todas as coisas. Meus irmãos, hoje também as músicas falaram no meu coração, como sempre, falam. E quero agradecer toda a equipe de louvor, quero agradecer também essa igreja pelo empenho. Cada ministério, cada departamento aqui tem se empenhado a fazer aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração. E o nosso desafio para este ano é que cada um de nós ore, continue orando, buscando do Senhor a vontade dEle para as nossas vidas e mais do que isso, que Ele coloque uma pessoa na nossa vida para que essa mensagem chegue a este coração. Orar para que uma vida seja transformada. Orar para que mais uma vida, e por meio de nós, da nossa vida, essa vida venha pelo poder do Espírito Santo, do convencimento do Espírito Santo na vida dessa pessoa, ela se tornar uma nova criatura. E meus irmãos, nós lemos o texto aqui da segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, os irmãos podem abrir suas Bíblias ali, a partir do verso 14 até o verso 17. Enquanto os irmãos abrem, a gente sabe que essa nova criatura, a nova criação em Cristo, ela deve trazer, e cada um de nós, sendo uma nova criatura, pelo sacrifício de Cristo, pelo poder de Cristo ali na cruz, nós devemos ter novos princípios e valores na nossa vida. Nessa vida humana, essa vida terrena. Mas, na verdade, são os princípios e valores que são os originais. São os princípios e valores que Deus colocou em cada um de nós, nos nossos representantes lá no Éden, aquele primeiro casal. Princípios e valores manifestos muito mais por atos do que por palavras. Por palavras também, mas às vezes muito mais por atos, atitudes. Princípios e valores que vêm de Deus. Palavras que foram colocadas, e na verdade nem palavras, mas o sopro dele, para que nós nos tornássemos almas viventes, seres viventes. Isso tudo lá no início, lá na criação primeira, na original. Nós viemos do pó da terra. Mas a nossa gênese começou quando a terra ainda não era maldita, ela era bendita no Senhor, criação do Senhor. Por isso é que nós podemos concluir, meus irmãos e irmãs, que todos os sentimentos humanos, antes do pecado, eram perfeitamente bons. Porque
originaram-se do sopro de vida, do fôlego de vida, do sopro de Deus em nossas narinas. Pois o nosso Deus, o Criador, Ele é bom. O maior desses sentimentos é o amor, e nós vamos ler o texto daqui a pouco, mas o maior deles é o amor original de Deus. Um sentimento que não é de jeito nenhum, de forma alguma, como os amores, os sentimentos que este mundo proporciona. Chega a ser incompreensível este amor, assim como a paz, como diz lá em Filipenses, também a alegria, como diz em outra carta de Paulo, que vem de Deus, excede todo entendimento. O amor de Deus também, se a gente pensar direito no amor de Deus, se a gente olhar de forma correta para aquela cruz, esse amor é incompreensível. É ilógico. Chega a ser ilógico. Não é como o nosso. Nosso senso de justiça, meus irmãos, não se compara. Não é só os pensamentos de Deus que são mais altos que os nossos. Tudo em Deus é infinitamente mais do que tem em nós. Nós temos apenas deslumbres daquilo que vem de Deus em nossas vidas, a não ser quando Cristo reina, chega em nossa vida e reina em nossa vida. Aí nós temos a condição, nós temos essa condição de amar como Cristo amou, como Deus amou, de sentir, de ter compaixão, de viver como Cristo amou. O amor de Deus é muito maior do que tudo, excede tudo, porque é exatamente isso, ele vem não deste mundo, mas vem do próprio Deus, vem lá do alto. Vem do alto, vem do próprio Deus. E quando alguém experimenta esse amor, entende esse amor original de Deus, a pessoa entende, compreende por que este amor nos constrange. E aí nós vamos ler o texto. Segunda carta aos Coríntios 5, 14 e 17. Começa assim. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Isso é muito importante. Isso é a essência da nossa vida cristã. Os irmãos também podem ler algumas marcas que está escrito aí, muitos homens de Deus já escreveram essas marcas de uma vida cristã, de uma nova vida. Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Verso 16, assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E por último, e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, ou é nova criatura. As coisas antigas, velhas, já passaram. Eis que se fizeram novas. Eis que tudo se fez novo. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, muito obrigado a Deus por aquilo que o Senhor está fazendo aqui em nosso meio. Por este culto, ó Pai, que prestamos ao Senhor, nós queremos te agradecer por isso. Nós já entoamos louvores a Ti, ó Pai. Aquilo que está no nosso coração, nós colocamos diante do Senhor através dos cânticos, mas também através da oração. Que privilégio, ó Pai, que o Senhor nos deu por meio de Cristo Jesus, de nos achegarmos ao Senhor. Já lemos a Tua palavra também, Pai, mas nós necessitamos, talvez mais do que todas as coisas, de ouvir a Tua voz, a Tua palavra. Fala aos nossos corações. A nossa oração em nome de Jesus. Amém.
O constranger, meus irmãos, o amor de Cristo nos constrange. O constranger aqui, entre vários sentidos da palavra lá no grego, é o sentido de manter firme. Uma firmeza como um prisioneiro, como algo limitado. Pense em quando você quer fazer ou não fazer alguma coisa, e aí você faz ou não faz por constrangimento, alguma coisa que te limita, te aprisiona naquilo ali. Então é manter firme, palavra ali no grego. O amor de Cristo nos constrange, ele deve limitar ações e desejos que não agradam a Deus no nosso coração, na nossa carne, na nossa mente. Deve trazer aquele aperto, manter firme os nossos corações, cada coração, quando nós deslumbramos a cruz, que foi algo terrível, mas é um deslumbre para nós. Quando a gente consegue olhar para aquela cruz e entender o amor de Deus por cada um de nós. E por quê? Em primeiro lugar, esse amor nos constrange porque é um amor imerecido. As pessoas dizem muito isso da graça de Deus. E o amor é a graça de Deus, um favor imerecido. Este amor é imerecido. Verso 14 aí, Jesus morreu por cada um de nós, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. Estávamos mortos, irmãos. Mortos. O maior problema que eu vejo nisso é porque, como nós temos essa vida física, essa vida terrena, às vezes a gente não consegue compreender a morte espiritual. A gente vai vivendo. O mundo não consegue ver isso. Quando você chega para um amigo, uma amiga, um familiar e diz que você está morto espiritualmente, a pessoa, se não conhecer essa palavra, não conhecer isso, ela não entende. É loucura. Estávamos mortos. E mortos por causa do nosso erro. Mortos por causa do nosso pecado. Morremos sim, lá naquele dia no Éden. Nós morremos. Inclusive, mais para frente, quero trazer uma mensagem sobre isso também. Éramos para ser eternos. Vamos falar e refletir sobre Gênesis 3 ali. E quando o nosso adversário, o diabo, Satanás, nosso inimigo, vem e diz para a mulher, não é bem assim não. Vocês não vão morrer. Seus olhos vão abrir. É uma meia-verdade. Que na verdade é mentira, porque ele é mentiroso. Estávamos mortos pelo nosso erro, pelo nosso pecado. A humanidade não consegue entender isso e nem quer entender. Nem quer entender. Ela não quer entender que se não crê neste amor, nesse sacrifício de Jesus, toda a humanidade, todos que não querem crer, estão mortalmente predestinados a ir para o inferno. Todos que não creem já estão predestinados até a morte eterna, o sofrimento eterno. Isso está lá em Romanos 3, 23, que diz que o salário do pecado é a morte. E ainda bem que o versículo não termina aí, né, pastor Elias? Mas diz que, mas o dom gratuito de Deus é a salvação em Cristo Jesus. Somos salvos por Ele. O grave problema, meus irmãos, que eu vejo para a humanidade e para aqueles que não creem, e é justamente isso, não dar crédito a essa verdade. E a humanidade, ela tem essa mania de não dar crédito para algo que é dito ou pré-dito que vai acontecer, e se for ruim. Nós não queremos acreditar nas notícias ruins. A verdade é essa, a gente não quer acreditar. Ou quando acredita, quando vê que é verdade uma notícia ruim, a gente não quer aceitar as notícias ruins.
Sabe aquela frase assim, ó, quem brinca com fogo vai se queimar, não é isso? Mais ou menos isso, dito popular. E muita gente não acredita, e brinca com fogo, e se queima. Eu gosto de dizer muito para a juventude, quem dera se o pecado fosse como o fogo ali, aquele foguinho que queimou o dedo. Eu lembro da Lorena com 5, 6 anos de idade, nós chegando na casa da mãe da Rosane, da minha sogra, e aí a minha sogra estava fazendo alguma coisa lá, e na hora que ela puxou uma panela, que ela foi levar outra coisa, uma trempe que tinha acabado dela apagar lá o fogo, desligar o gás lá, essa trempe veio junto e caiu no chão. A Lorena entrando, viu a trempe no chão e foi pegar a trempe. Sabe, quando todo mundo grita, mas já era tarde. E aí ela grita, pergunta se hoje ela chega perto de uma trempe antes, pode estar lá, ficou apagado o dia inteiro. Né? Talvez ela chegue e vai lá pôr o dedinho. Olha lá, se ela não põe. Quem dera se o pecado fosse assim conosco. Se a gente queimasse uma única vez e pronto. Você não ia chegar perto do pecado, não ia flertar com o pecado nunca mais. Mas não é assim. Por causa dessa carne. Por causa dessa vida terrena, por causa dos olhos. Por causa dos sentimentos. O problema é esse, é não tomar cuidado com as instruções. E a nossa instrução é essa aqui. As instruções que acabam nos fazendo errar. E sem essa instrução, o erro é fatal. Algumas coisas nessa vida, sim, um erro é fatal. Mas com relação a essa instrução, a palavra de Deus, a verdade de Deus, o erro é fatal. O amor de Jesus é constrangedor porque ele provém de um erro nosso para com Deus. E esse erro foi um erro de morte, para a morte. E aí é um amor que nos constrange porque Jesus, sendo completamente inocente, decidiu vir a este mundo e pagar pelo nosso erro, pagar com a sua vida o nosso erro, para que em troca nós pudéssemos viver a vida dele. Morreu a nossa morte. Vencendo essa morte, ele morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a vida dele, porque nós precisamos ter bom ânimo. Ele venceu o mundo. Precisamos ter isso. Pense numa coisa. Falamos muito sobre o amor de Deus, e é o que nós estamos falando aqui, mas a gente precisa pensar numa coisa bem séria. Deus é um Deus de amor, mas a gente também gosta de dizer que Ele é justo, que Ele é justiça. Mas pense direito. Qual nessas duas atribuições de Deus, ou nessas características de Deus, você gosta de se achegar mais a Ele? Quando você vai até Ele em oração, você vai pensando mais em quê? No amor dEle ou na justiça dEle? Pensando em você, na sua ação, no seu dia a dia. Você se achega mais a Deus por causa do amor dEle ou por causa da justiça dEle? Pense direito. Se Deus sondar cada aspecto de sua vida, e Ele pode, Ele faz isso. Se Ele sondar cada sentimento, cada pensamento, cada palavra, cada ação sua, e depois então Ele falar, eu vou dar um veredito para a sua vida, vou conceder a sentença para a sua vida, justa e devida, qual seria? Qual seria a sentença de Deus para a sua vida hoje em dia? Quais são os seus sentimentos? Quais são os seus pensamentos hoje em dia?
Quais são suas ações hoje em dia? Quais são as suas palavras hoje em dia? Não sei se os irmãos e irmãs estão compreendendo, mas eu gostaria que todos nós e muito mais pessoas compreendessem o tamanho do amor de Deus e como a humanidade tem tratado esse amor de Deus. E se alguém ainda não compreendeu, gostaria que você refletisse nas palavras de um pastor chamado Paul Washer. Muitos devem conhecer já. Ele escreveu o seguinte: se Deus é verdadeiramente justo, amando tudo que é correto com um perfeito amor, e odiando a injustiça com um perfeito ódio, olha só para você ver a palavra dele. Que Deus se ira. Deus é zeloso. Então, se ele é verdadeiramente justo, amando tudo que é correto com um perfeito amor, e odiando a injustiça com um perfeito ódio, qual deve ser a resposta dele para com o nosso próprio mal pessoal? Vocês estão compreendendo como nós chegamos diante de Deus todos os dias? Nós estamos falando aqui na quarta-feira sobre a oração modelo, chamada de Pai Nosso. Nós vamos chegar lá naquela parte. Pai, perdoa-me, assim como eu tenho perdoado os que têm me ofendido. Dá para entender como nós nos chegamos diante de Deus? Nós procuramos o Deus de amor. Certos ou errados, nós procuramos o Deus de amor. Quando a gente fala de justiça para Deus, é a gente pensando na nossa justiça humana, querendo que nós sejamos justiçados aqui, nesse nível aqui. Mas a gente precisa pensar em falar em justiça com Deus, pensando em primeiro lugar na nossa relação com Ele. Meus irmãos, a resposta para os que creem é: o amor de Deus em Cristo nos justificou. Devemos chegar quebrantados, contritos diante de Deus, sabendo que nós não somos merecedores deste amor. É o amor de Cristo, aquele que se fez carne, o Deus que se fez carne, que não havia falta nenhuma nele, pecado nenhum nele, ele veio e morreu por nós e nos justificou. E para com este amor é que deve ser o sentido maior de nossas vidas, meus irmãos. Sentido maior de nossas vidas, cada dia, não é só neste momento, é em todos os momentos, em cada momento da nossa vida, em cada instante da nossa vida, o nosso sentido maior para viver é o amor de Deus. E meus irmãos, esse amor não é uma utopia não, como muitos aí já estão pensando. Não é uma utopia, não é um dito popular, não é como os amores deste mundo. O amor de Deus é real, porque Cristo é real. Ele vive e Ele reina, e Ele nos amou de tal maneira, doou a sua vida para morrer a nossa morte, para que possamos e pudéssemos viver a vida dele. E para mim, meus irmãos, neste ponto aqui, para mim, pessoal isso, talvez o amor que fique mais longe, fique menos longe, na verdade, do amor de Deus. É um amor de mãe, um amor de pais. Pais com princípios. Pai e mãe com princípios, principalmente bíblicos, esses valores originais. Porque é um amor que cuida. Esse amor, quando ele é verdadeiro, é um amor, o amor dos pais, da mãe, do pai, é um amor que cuida, é um amor que protege, é um amor que sustenta, mas principalmente é um amor que ensina. E lá em Hebreus capítulo 12, ali, a partir do verso 6 até o 11 ali, os irmãos podem depois conferir que Deus corrige, ensina, exorta aquele a quem ama. E aí o autor ali vai fazer uma analogia de que os nossos pais, os pais autênticos, verdadeiros, com princípios, nos corrigem sim.
e Deus corrige a quem Ele ama. Por isso, meus irmãos, o amor de Cristo nos constrange, porque é um amor merecido. Aquela cruz, precisamos olhar para o horror daquela cruz, mas é aquilo que representa o amor de Cristo por nós. E isso sim deveria nos constranger todos os dias, a cada instante, sempre, sempre devemos olhar para aquela cruz. Segundo, se somos de fato constrangidos, então precisamos tomar uma atitude que aí fora vai dizer radical. Uma atitude radical para com nossas vidas. E esse também é uma dificuldade enorme, que é o verso aí da segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 15, diz: e Ele morreu por todos tem um fim, tem uma finalidade, para que, verso 15, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quem não entendeu isso até hoje, que Cristo, sendo uma nova criatura em Cristo, Cristo em nós, a gente precisa morrer para nós mesmos, de duas uma, ou nunca entregou sua vida de fato para Jesus Cristo, para fazê-lo Senhor e Salvador da sua vida, ou, e é o que eu tenho medo, muitos estão andando, caminham nas suas vidas, vivendo um evangelho barateado, banalizado por aí. Ou seja, não se sente de forma alguma constrangido por tão grande amor. Meus irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis. É um evangelho muito fácil. A gente olha aqui na palavra de Deus, Deus dizendo não, 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 não para isso, não para aquilo, sim para isso, sim para aquilo. E a gente quer ainda viver assim, esses nãos é difícil. Lembro quando eu tive um momento de fraqueza na fé e fiquei longe da palavra do Senhor. Aos 13 anos. E sabe, quando eu olhava para os nãos da Bíblia, era muito não. E aí, juventude, aí, jovens, adolescentes, quando a gente olha lá para o mundo, é muito sim. Só que eu fui perceber, e pena que eu demorei um tempo para perceber, que todos os nãos de Deus para a minha vida e os sims dele me protegia. E todos os sims lá do mundo colocavam a minha vida em risco. Eu gosto de dizer isso, pense só em 2 mandamentos, só em 2 dos mandamentos de Deus. Não matarás e não furtarás, só nesses 2, que não são nem os primeiros. Pense se a humanidade inteira obedecesse só esses 2 mandamentos, pastor Elias. Como que seria o mundo? Ninguém ia matar ninguém. Como dizia aí antigamente, ninguém ia morrer de morte matada, só morrida, era assim mais ou menos. Acho que era o ditado. É isso aí, pastor? Por aí. Ninguém. Felipe, você podia ficar tranquilo. Pastor Oás, que Deus nos livre e guarde, nunca ia querer. Tem hora que a gente quer pegar uns pelo pescoço, mas não ia querer isso. E eu ia andar tranquilo, Felipe, porque também... esse pastor Oás, deixa que eu pegue ele na esquina. Ninguém ia roubar ninguém. Ninguém. Alexandre, poderia andar tranquilamente. Nem você teria vontade, nem ninguém teria vontade de te roubar. Ninguém, Vitor. Se só 2 mandamentos, só 2 nãos da Bíblia é proteção para mim e para a sua vida, pense no restante. E pense mais, pense em amar a Deus acima de todas as coisas. O que isso significa? Porque na Bíblia, Eleise Wagner,
palavra de Deus diz, olha, creia em mim, eu vou cuidar de vocês. Entregue a sua vida a mim, porque eu vou cuidar de vocês. Eu vou amá-los. Ame a mim acima de todas as coisas e deixe que todas as outras coisas, busque em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, é isso que Deus diz. E as demais coisas deixa com Ele. Deixa com Ele. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu tenho tudo que eu preciso. Quando o Senhor é meu pastor, eu tenho tudo que eu preciso. Talvez não tenha tudo que eu queira, mas tudo que é preciso para a minha vida eu tenho. Se o Senhor, de fato, for o pastor da minha vida em todos os sentidos. Quem não entende isso, meus irmãos, não está vivendo o constrangimento desse amor. Não conhece isso. Este ponto é simples e claro, mas é paradoxalmente difícil, tem uma dificuldade para entender. Tem muita dificuldade nele. E não é apenas só de entender, é de viver. Morrer para si mesmo? Como assim? Porque, de fato, há várias interpretações fracas, mentirosas por aí. Tem muita gente dizendo, pode ir para Deus do jeito que você quiser e ficar do jeito que você está. Do jeito que você está e ficar do jeito que você... Continua do jeito que você é. Deus é amor. Tem que tomar cuidado com muita coisa. São interpretações fracas, mentirosas, totalmente dominada por este mundo. E aí, meus irmãos, 1 João 2, primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, verso 15, verso 16, diz assim, ó, palavra do Senhor para nós. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Verso 16, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Verso 17, só para encerrar esse trecho, por favor, Boel. Ora, o mundo passa, bem como as concupiscências, a sua concupiscência. Aquele, porém, que vive este amor que constrange, que vive a vontade de Deus, permanece eternamente. Cristo deve ser o objetivo do nosso viver, de nossas ações, tudo em nós. Nele somos curados daquele amor egoísta que surgiu lá no Éden. Você vai ser igual a Deus. A mentira foi essa. E aí cresce um amor próprio, egoísta. Eu quero, eu vou ser, eu vou fazer, eu vou acontecer. Isso é um amor egoísta. Isso não vem de Deus. Só viveremos de modo que agrada a Deus quando vivemos para Cristo e em Cristo. Terceiro e último, uma vida em Cristo traz marcas. E uma marca que a gente pode ver nesse texto, além de muitas outras contidas aí nas Escrituras, uma marca de um novo nascimento, e que todas elas são consequências do amor de Cristo por nós, mas aí o verso 16 lá de 2 Coríntios 5, a marca é trazendo a consequência, é uma consequência da regeneração que Cristo traz em nós. A regeneração, meus irmãos, tem muito a ver com isso que a gente acabou de ler aqui em 1 João 2. Desapego ao mundo. Uma vida regenerada começa a desapegar com essas coisas. Os valores, os princípios antigos passam. Já era. Novos princípios, novos valores começam a vir em nossas vidas. Daqui por diante, o verso 16 aí, a ninguém conhecemos segundo a carne, nem nós mesmos segundo a nossa carne, com as nossas paixões e desejos anteriores, e nem também se envolvendo com essas coisas deste mundo. Ou seja, em Cristo nós somos capacitados pela graça de Deus a não nos ocuparmos com as coisas deste mundo, mas somos capacitados a vivermos
como Jesus viveu. 1 João 2,6, aquele que diz que permanece nele deve andar como ele andou. É o que está escrito lá. E aí nós somos capacitados por ele, pelo teu Santo Espírito, a viver como Cristo viveu nessa terra. E ele viveu uma vida muito acima dessas coisas aqui. Nada. Olha só, o Pai tinha criado todas as coisas, mas nada. E o pecado corrompeu todas elas. Nada mexia com a vida de Cristo nessa terra. Ele viveu acima de tudo isso. A regeneração traz o amor por Cristo em nosso coração, de tal forma que o mundo e tudo que nele há fica em segundo plano. Matthew Henry diz o seguinte sobre isso: bons cristãos devem desfrutar dos confortos dessa vida e até mesmo de suas relações neste mundo, porém, com uma indiferença santa. É o que ele diz. Vamos viver, nós vamos conviver com as coisas deste mundo. Mas é preciso ter uma indiferença santa. Ontem, conversando aqui, e aí eu vou citar, ela está ali, e a gente conversou, a irmã Michele. Inclusive, irmã Michele, irmão Felipe, irmão Igor, irmão Arthur, que nem sabe, mas eu já recebi testemunhos e tenho conversado com eles sobre testemunhos desse desafio deles orando para Deus colocar pessoas na vida deles, e eles podem fazer algo quando Deus começa a fazer algo na vida deles. Mas com a irmã Michele ontem, conversando sobre isso, de uns amigos chamando ela para ir, e alguém falou assim: não chama ela lá não, porque ela não bebe. Ué, ela pode conviver com este mundo, mas com uma indiferença santa. Ela falou assim, era uma despedida de um amigo da empresa, e ela foi lá, e com o seu refrigerante, foi lá e deu um abraço, e despediu da pessoa, e tem mandado versículos para as pessoas, para essas que falavam: ó, você veio? Vem. Por que não? A gente convive, mas com uma indiferença santa. Cristo veio a nós quando estávamos mortos para Deus. Romanos 5,8 diz isso. Desse amor formidável de Deus por nós, quando ainda estávamos mortos, ainda éramos pecadores. Somos regenerados no seu amor, meus irmãos, e precisamos conviver neste mundo como pessoas regeneradas, e assim não nos envolvermos mais com as coisas deste mundo. Viver aqui, mas sem se envolver. Isso é viver para Cristo. Isto é morrer para si mesmo. As coisas velhas se passaram. E para concluir, então, meus irmãos e irmãs, verso 17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Este é o viver que todo aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador. Este é o modo de vida para todo aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador. O cristão verdadeiro tem, de fato, um novo coração, uma nova natureza. E a mudança que a graça de Deus no coração dele faz, é tão grande, que coisas antigas vão ficando para trás. Princípios, práticas, pensamentos, sentimentos, palavras, ações antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Se isso não está acontecendo na sua vida, meu irmão, você tem um problema. Como disse a NASA uma vez: Wilson, temos um problema. Você tem um problema. Se as coisas antigas não estão ficando para trás, já passaram, você está vivendo um problema. Pense, meus irmãos, num estrangeiro que precisou ou sabe que vai viver num outro país. E aí a solução
Para ele é isso, é morar num outro país, em terra estrangeira. E lá ele vai ter que aprender novos costumes, novas práticas, uma nova cultura. Só que o estrangeiro dessa terra, nessa terra, de um país para o outro nessa terra, ele fica com falta, sente saudade das coisas do seu país natal. Cada cristão aqui deve ter saudade do original, daquilo que vem do alto. Porque nós somos peregrinos nessa terra, somos estrangeiros nessa terra. A nossa saudade é do céu, é da presença de Deus. Vivemos nessa terra, mas não precisamos ter o costume nem as práticas dela. Não precisamos ter, porque Deus está conosco, que diz, não precisa ter. Mas vivemos a cada dia com saudade do nosso lar eterno, da presença de Deus conosco. O amor de Cristo cria um novo mundo na alma regenerada. Todas as coisas são novas. E esta alma age a partir de um novo princípio, de uma nova lei, de novos propósitos, de um novo viver, um viver em Cristo Jesus. Amém? A pergunta final para a gente é, e aí você pode fechar seus olhos para a gente orar. Você está em Cristo? Reflita na sua vida, eu vivo em Cristo? Eu estou em Cristo? Eu vivo uma nova vida em Cristo Jesus? Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus? Se isso traz confusão ao seu coração, sua mente, meu irmão, ou talvez até seja estranho para você, você precisa de ajuda, e essa ajuda está na palavra de Deus, e nós estamos aqui para ajudar. E é essa oração que vamos fazer agora. Pai, nós queremos te agradecer pela Tua palavra. Tua palavra é viva, é eficaz. Ela é mais cortante do que espada de dois gumes. Ela vai até o profundo da nossa alma, do nosso ser. Ela faz divisão, ó Pai, daquilo que vem do Senhor para as nossas vidas e daquilo que este mundo quer impor em nossas vidas, Pai. Por isso, ó Deus, nos ajuda, meus irmãos e irmãs aqui nesta manhã, nos ajuda, Senhor Deus. Capacita-nos, ó Deus, a cada dia, a vivermos em espírito e em verdade, a adorarmos o Senhor dessa forma, com as nossas vidas. O Senhor Jesus, o Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, rogou a Ti, ó Pai, que o Senhor não nos tirasse do mundo, mas que o Senhor nos guardasse dele. Pai, nós entendemos que é o Teu amor, a Tua palavra, a cruz de Cristo é que nos guarda deste mundo mal, Pai. Que cada um de nós aqui viva a cada dia, a cada instante, confiados no Teu amor, separados, ó Deus, deste mundo e reconciliados com o Senhor. Tudo isso para o louvor da Tua glória é a nossa oração, ó Pai. Suplicamos também por aqueles que estão confusos, estão, às vezes, ó Pai, em dúvida de tudo isso. Que o Senhor os incomode e que o Senhor nos capacite também como igreja do Senhor a caminhar com eles, ajudá-los, ó Deus, a compreender esse maravilhoso amor que nos constrange. Essa é a nossa oração, essa é a nossa súplica, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Logo mais, às 19 horas, estaremos juntos, se Deus permitir, se Ele quiser e Ele quer. Então, que os irmãos tenham um ótimo domingo, grandemente abençoado por Deus. Deus os abençoe. Após o pós-lúdio, estamos dispensados.